Voltamos aqui com Nada Sapiens, o terceiro vídeo que vocês vão ver, nós estamos falando da roupa, nós gravando no mesmo dia. Surgiu aqui o assunto seguinte: a faculdade trabalha o social da pessoa ou somente o profissional? Hoje em dia no Brasil, nem isso. O diretor colocou batata aqui, enquanto eu como batata, meus amigos vão falar. Você é torresmo, né? Não, filma aqui. Não, se for torresmo, tá no lucro. Nota boa. No ponto é, você quer saber se a faculdade, um curso superior, a graduação, influencia na formação de cidadão. Social, isso. Que curso que você... Sua área? Eu fiz ciências contábeis, mas eu sou um péssimo contador. Você é da área que... Sua área... Profissionalmente continua horrível. Ciências contábeis não é sociais, não, né? A ciência social. É a ciência social, igual jornalismo. Isso é interessante, porque eu achei que você trabalhasse mais com a questão Humanas? numérica, né? Não, a contabilidade está muito longe dessa questão exata, é muito mais legislação, interpretação do que só. Você? Que área? Minha formação tem ensino médio completo, 2011, Estadual Central. Parabéns, não fez nada mais sobre ação, mentira, um monte de gente não tem nem acesso a isso. Eu formei, sou engenheiro civil, tô atuando aí na área. E o Thiaguinho? O que eu sou nessa porra nenhuma nesse mundo, né? Tô aqui, comecei com engenharia civil e recentemente passei por um período de reflexão e agora eu vou para a área de sistema de informação. Eu achei que interessante. Seu curso que trabalha muito com a parte de direito, em geral, as áreas que mexem com a legislação, com o direito, esse tipo de coisa, tem muito mais enfoque na formação do cidadão do que uma área mais técnica, por assim dizer, ou de um contexto mais científico, no sentido tradicional que a gente costuma Mas, por exemplo, a gente estuda muita lei, mais lei específica e tal, mas é meio que robotizado. Não acho que socialmente a pessoa sai melhor, não. Eu acho que, por exemplo, eu vou estudar uma determinada lei e a gente só discute aquela lei em si. As pessoas, acho que no todo, pelo menos a experiência que eu tive, né, dentro da faculdade que eu fiz, que é um BH que eu vi. Não. É ruim demais. Para o mesmo. Porque ele formou na onda que é da mesma empresa. Aí é o seguinte, nossa, não é ruim. Aí a pessoa estuda exatamente aquela lei. É meio com a robotização. Eu vou estudar aquela lei para eu ser um contador que conheça daquela lei. Mas pouco se discute do porquê daquela lei. Por que vocês não trabalham... Por que não uma lei diferente? Vocês não extrapolam os nuances do como que aquela lei foi formulada, por quê, qual que era o contexto. Não, aí você vai entrar na questão política. Mas a formulação de uma lei é questão política. Mas você não consegue separar o ensino da lei da política em si, não. Se você tem uma lei, ela tem impacto na sociedade, porque ela é uma lei e ela tem todo um contexto político que você coloca. Da seguinte forma, qualquer formação de nível superior, você deve ter tido aquelas formações básicas de ética, educação, legislação, aquelas matérias ali, elas servem para tentar melhorar a gente como cidadão, principalmente questão de ética profissional. O ponto é esse, é para melhorar a gente como cidadão ou é pra gente robotizar entender, a gente como cidadão? É para robotizar a gente como profissional, a gente entender os impactos que aquelas leis que a gente estudaram tem na nossa profissão, não na sociedade como um todo. Eu penso da seguinte forma, o curso superior, uma graduação, é um curso de longa extensão. A gente pode ter os de 4 anos, 5 anos, engenheiro forma com 8, 9, 10. Então o tempo que você está ali na faculdade é um tempo que você amadurece. Muitos entram aí com 19, 20, alguns mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas esse tempo todo que você está na sala de aula, em convívio social com outras pessoas, no mercado de trabalho, faz parte da sua maturação, passando ali de um jovem para um jovem adulto. Então, além da formação acadêmica, a gente tem uma formação social que muda a gente. Mas você acha que isso é uma formação social ou é simplesmente uma consequência do ambiente de ensino que você está? Ambiente de ensino, você está na faculdade, é sistema fordiano. Você pega todos os alunos ali, independente do que eles têm aptidão, do que eles acreditam que eles gostam, do que eles ainda vão conhecer, coloca no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, num sistema quadrado que, a meu ver, não incentiva o ensinamento ativo. A meu ver, a minha percepção é que isso que você está falando, isso não é um objetivo, isso é uma consequência. Então, sim, eu sou uma empresa, eu sou uma faculdade privada ou mesmo governamental, eu tenho aqui, é dessa forma que eu ensino e todo mundo que estiver aqui vai ser dessa forma. Vocês convivem juntos e tem que socializar, porque o ambiente de ensino que você está força vocês a isso. Se vocês vão aprender a socializar ou não, é problema seus. O que eu, como faculdade, vou fazer, como sistema de ensino, vou fazer para vocês aprenderem a socializar, é trabalho em grupo.
Como vocês vão se organizar, como vocês vão discutir, foda-se, é problema seu. E você não acha que é um dos objetivos da faculdade fomentar a socialização dos alunos por meio do trabalho em grupo? Não. Quem nunca quis matar um brother? É uma forma de você Anima, Tidi, forçar. Tig. Eu acredito que é uma forma de você forçar, não de você ensinar. Você não ensina como que se socializa em grupo, como que você gerencia um trabalho em equipe, como que você identifica aquele cara ali que discute, você percebe que ele tem uma posição mais de líder, que esse aqui tem mais uma habilidade, você perceber habilidades específicas. Isso não é ensinar. É simplesmente um trabalho em grupo, vocês se viram para fazer a Mas apresentação. mesmo essa questão dos trabalhos integrados, vários ambientes diferentes, coisa e tal, então é o seguinte, é uma socialização de convivência, e não uma discussão Exato. da sociedade em si, do meu lado social em si. A minha discussão é eu parar para refletir no meu lado social. Isso não acontece. Acontece, às vezes, de você treinar uma convivência que você vai ter mais para frente no ambiente de trabalho. Você faz trabalho em grupo, por exemplo, e aprende a socializar com aqueles seus colegas, não para você aprender a conviver em sociedade, mas você aprender a atuar na sua profissão. Você junta com um monte de gente da sua mesma área, engenheiros, para vocês fazerem um trabalho em conjunto, não ensinando vocês como gerenciam um projeto. Um trabalho, você vai apresentar um trabalho, um TCC, isso é um TCC normalmente individual, não é mais um trabalho em grupo. Isso é um projeto. Você tem que coletar informação, você tem que organizar essa informação, você tem que separar quem que apresenta, quem que faz o quê. Isso não é ensinar. Simplesmente é um trabalho em grupo, você sabe só a estrutura e você aprende. Eu acho que culturalmente Isso a gente está mudando um pouco, mas a gente sempre teve uma visão meio errada da faculdade. A faculdade, antigamente, se formava um intelectual. E não é isso que realmente acontece. Citar até um exemplo meio raso aqui, a gente não pode falar nome de canais e tal, então eu não posso falar que é no SBT, e que o programa é o Show do Milhão. Mas, por exemplo, no Show do Milhão lá, que todo mundo deve ter assistido na infância, o Show do Milhão. Aí tinha uma pergunta lá, o seguinte: quantos gnus rumam do oeste para o leste africano, do inverno para o verão? Aí tinha lá 4 opções e você tinha a opção de perguntar para os universitários. Na hora que você ia ver, não tinha nenhum universitário formado em biologia. Não. Tinha um universitário formado em direito, um universitário formado em medicina, e aí daí, ou estudando, no caso, e daí e tal. E aí era uma pergunta extremamente biológica, e tipo, o que tem a ver? Mas isso... Só que, o que eu quero dizer, no subconsciente da pessoa, o cara fazer a universidade, ter trabalhos científicos e tal, tornava ele culto sobre todos os assuntos. Eu acho que isso ainda é um pouco enraizado na cultura brasileira, e é algo que não é verdade. E assim, era absolutamente mentira. É a tal da pós-verdade. Você fazer uma faculdade, ela não trabalha seu intelecto, ela trabalha o seu profissional. Vamos lá, você tocou no assunto, num ponto, eu quero pelo menos tentar trazer reflexão pra gente aqui. Há 10 anos atrás, as pessoas que tinham acesso à universidade, a maior parte delas, eram aquelas que pegavam o salário do mês e pagavam, ou eram aquelas que morriam de estudar para passar no vestibular. A gente teve, pelo menos no Brasil, um crescimento da população universitária por causa da facilitação que houve para poder entrar numa faculdade. Não tem mais aquele nivelamento, você precisa ter o seu conhecimento básico de matemática, física, química, espanhol, português, língua estrangeira, tudo isso para entrar na faculdade. Apenas o diploma de ensino médio você entra lá. Então entra quem quer e quem pode pagar, e só. Isso é interessante. Às vezes eu penso que a educação, eu refiro que a educação no Brasil virou um projeto de campanha política que fez uma coisa que de certa forma foi boa, que é você permitir que pessoas que antes não tinham acesso, tenham acesso à educação de nível superior, mesmo a educação básica mesmo, que às vezes a pessoa não tinha acesso, foi construída escola e tudo mais, mas ela foi feita de uma forma que o objetivo era político, não era um objetivo social. Era um objetivo de alavancar a campanha e fazer um governo e garantir a próxima. Não foi pensando no nós vamos investir, por exemplo, em ciência. Qualquer país que se preze, que queira, que pense um pouco no futuro, investe em ciência. Porque a gente cria um medicamento aqui que é eficiente com tratamento de uma doença qualquer que aflige boa parte do mundo, a gente consegue isso, patentinha, a gente consegue uma arrecadação para o país astronômica. E isso em todas as áreas de desenvolvimento tecnológico. Então, a meu ver, houve uma banalização da educação no contexto que ela não é para ter qualidade, é para ter quantidade. Porque eu mostrando que tem para a população que um monte de gente que não tinha acesso agora tem acesso à educação, eu consigo voto.
E enquanto isso, o sistema de ensino, a qualidade do ensino tendeu a diminuir. Não é porque os profissionais são ruins, não. Porque a gente sabe que ser professor no Brasil, ser um profissional de ensino no Brasil, você tem que gostar. Infelizmente, uma certa vez eu li uma frase, vale até a pena depois a gente pesquisar quem foi que disse, mas ficou marcado para mim. Nos últimos anos, o Brasil tem formado, pelo menos na minha área, bons engenheiros para serem técnicos. Porque o mercado não consegue absorver todos esses engenheiros que tem. Né, na áreas igual engenharia, administração, advocacia. Eu penso em direito, áreas, né? Advocacia, direito. Né? Então, assim, teve áreas que houve um boom, inclusive por uma questão mercadológica, né? Quando você para ver essas áreas que tiveram um boom, você está falando da engenharia civil, né? Teve um boom, desgravaram quando liberou as bolsas e tudo mais. E é um mercado que ele ficou, a meu ver, saturado. Você ainda vai encontrar oportunidade, porque querendo ou não, a área... você que me citou isso, que é uma área bem fechada, e o fato dela ser bem fechada permite que você mostre o seu potencial com mais facilidade que numa área aberta demais. Uma área aberta demais, é tanta gente, é todo mundo tão solto, que às vezes é difícil você conseguir qualificar, falar, esse profissional é qualificado. Então, a meu ver, teve isso, áreas igual a administração, né, que é uma área que há muito tempo está em voga, é uma área que vai ter um mercado muito bom. Só acho o seguinte, a gente tem no Brasil um problema sério, isso vale tanto para a questão de faculdade, qualquer coisa no Brasil, status no Brasil é muito importante e isso é muito prejudicial para muitas áreas. Por exemplo, você acabou de citar de talvez existe uma oferta de engenheiro muito grande no Brasil e uma demanda muito pequena. Ou talvez essa demanda nem seja pequena, mas é uma demanda menor do que a oferta, que isso já gera uma complicação. Mas engenheiros no Brasil não estão. O cara quer ser engenheiro simplesmente porque ele acha aquela profissão foda. Não que no tempo popular essa profissão não seja foda, mas porque existem outras. Mas a gente tem mania, por exemplo, de dizer subprofissões. Olha pra você ver, subempregos. Cara, e só essa palavra já é algo terrível. Não existe isso, existem empregos. E então a gente começa a glamorizar demais. Quando o cara é médico, quando o cara é engenheiro, quando o cara é advogado, principalmente essas três. É uma coisa... E aí você começa a colocar muita gente no mercado, muita gente quer ser aquilo. E como eu disse, a faculdade passou a ser algo formando profissionais e não cidadão. Até essa questão do vestibular que você falou, que o cara antes precisava conhecer várias áreas, hoje ele precisa conhecer menos. Eu não sei se eu discordo disso, sinceramente. Eu não sei, porque é aquela frase que muita gente compartilha, que é o seguinte, a escola, ela não te ensina a ser bom naquilo que você é bom. Ela quer que você seja bom em tudo, sendo que nem sempre você vai ser bom. Ela forma generalistas. Exatamente. E não ensina, não é o normalmente não ensina. A faculdade também forma generalista. Pois é, mas é o seguinte, acho que até é uma questão de problema do ensino básico. Mas enfim, então você tem uma demanda alta de certas profissões, e às vezes você tem profissões que têm uma baixa procura. Como, por exemplo, não é exatamente uma profissão, mas o brasileiro empreende muito pouco, investe muito pouco. É difícil. Investidor no Brasil. Tem educação, a gente não tem essa formação nem na faculdade, nem na educação financeira, é algo que não tem no básico. Não tem, mas devia. Duas coisas para complementar o que você falou. Uma é essa questão dessa glamorização da profissão, é similar à briga que tem entre o profissional autônomo, né, e o profissional que fez um curso e tudo mais. Se você parar para pensar, o cara que está vendendo água no sinal, a empregada doméstica, toda essa população, ela trabalha, ela tem uma força ativa na sociedade. Só que é uma coisa meio marginalizada, não está ali na CLT, não é considerada uma profissão, por assim dizer. No caso das domésticas, tem mudado, né? A meu ver, tem muita coisa para melhorar ainda, mas o ponto tem certos serviços que eles são, eu diria, marginalizados. Eles não são vistos como algo... o pai, a mãe chega pro filho e pergunta o que você quer ser quando você crescer. Ele não quer ouvir o filho falando que ela quer ser um empregado doméstico, ou ele quer ser um empregado doméstico, ou coisa do tipo. Há sim uma questão social na profissão, porque, a meu ver, como construção de uma sociedade, qualquer sociedade civilizada você vai construir, você precisa sim rotular certas coisas para você saber, olha, a gente vai começar um plano aqui de expandir o país em questão de construção. Eu tenho que sim conseguir parametrizar os meus engenheiros, porque é esse povo que vai
alavancar a construção e tudo mais. Só que sim, tem profissões que são marginalizadas e nem são profissões, para que deveriam ser. Porque às vezes a pessoa trabalha muito mais, ou às vezes precisa de investimento em habilidades muito mais específicas que outras áreas que são gerais demais. Estou por um ponto muito interessante. Isso é uma reflexão bacana, tanto para a gente aqui quanto para quem está vendo, ouvindo. A pessoa, o profissional, ter um diploma não significa nada. Pode ser, assim, fatal falar isso, mas é a pura verdade. Eu acho que o problema é que, até complementando, desculpa interromper, o diploma, ele não define o profissional, mas ele dá status para aquela pessoa. Não, eu falo no seguinte sentido. A gente pode ser, assim, até um tanto quanto hipócrita em falar assim, eu tô fazendo curso superior porque eu gosto da área. Não. Muita gente vai pela área por causa da questão do salário. Eu vou porque paga bem, porque eu gosto da grana, ou então vai porque se sente bem fazendo aquilo ali. Vocês não vão dançar, não? A gente tava gravando aqui agora, não canto, cara. Beleza. O ponto que eu quero abordar, que eu queria falar, você não vai ouvir eu falando? Não, é interessante. Já, mas importante. Foda-se. Põe uma tarde no meu dedo. O que eu queria falar, Igor, é o seguinte. Pelo menos na minha área, eu percebo que muitas outras profissões têm um valor tão importante quanto a do engenheiro civil, e até mesmo dentro da obra de profissionais que não têm um nível superior. Eu trabalhei em algumas obras que eu tinha alguns profissionais que eles exerciam atividades deles, muitas vezes sem ensino médio, e tinham salários maiores do que os engenheiros, e com importância na obra muito maior do que a do engenheiro. Não que o engenheiro não tenha dele. Por exemplo, mestre de obra. O mestre de obra é o cara que faz aquela função ali há 30 anos, 20 anos que seja, mas é um cara que tem muito mais conhecimento técnico da prática de poder fazer. Com salário no Brasil se incentiva isso como subemprego. Exatamente. Por exemplo, o mecânico. Quanto que vale ter um curso técnico de mecânica do Senai? Porque assim, muita gente olha só para o dinheiro, né, nessa questão de profissão. O mecânico ganha muito mais que muita gente formada. Mas muita gente formada. Com certeza. Então assim, olhando somente por dinheiro, nem é tão inteligente assim você ficar avaliando somente curso superior, faculdades. Da sua área, contabilidade. Analisando aí o técnico e o técnico em contabilidade, né? E o ensino superior. É basicamente extinto. Não, o pessoal não utiliza. Nem existe mais. Você consegue observar pessoas com nível médio que exercem a mesma função próxima à sua e consegue ter um salário de pessoa com, assim, na contabilidade especificamente, hoje a pessoa que dá contabilidade com nível médio vai ter muita dificuldade. Você tem que ter pelo menos o conhecimento básico para saber do que você está falando. Existem coisas muito específicas. Isso é uma coisa, você tocou num ponto que eu acho interessante, né? Não diretamente, mas é o seguinte. A partir do momento que a gente teve uma popularização, uma abertura muito maior, uma popularização, eu tenho que popularização. Uma popularização. Soletre. L-A-R. O mais legal é que a gente vai bebendo, vai ficando doido e o vídeo vai. Isso é sacanagem, tá? Você sabe que eu tenho. Eu só posso. Foda-se! Não, deixa eu na sua área, pouco importa o nível superior. Você me explicou. Sim, sim. Mas o ponto a meu ver, essa mudança que teve na educação no Brasil, no sentido de você disponibilizar com muito mais facilidade cursos superiores, fez com que antigamente, você para pensar há 10 anos atrás mais ou menos, 2010. O mínimo que você devia ter, aliás, o mínimo não, pré-requisito para qualquer serviço que você devia ter, era o ensino fundamental. Depois já teve uma época que o mínimo que você deveria ter era o ensino médio. E hoje o mínimo que você tem que ter é um curso superior. É o famoso ruim com e péssimo. Exato. A partir do momento que popularizou, que facilitou o ingresso do curso superior, você ter o curso superior é o novo nível médio, é o mínimo que você tem que ter. Não é... Cara, tem muito negro que vai se dar super bem sem superior. O nível mais alto assim, hoje ele não é nem questão de estudo. Não, às vezes você vai ter uma pós-graduação, não vai adiantar nada. Você acha que ele compra diploma por quê? Não interessa. É a tal da experiência aqui, para você ter essa oportunidade dessa experiência, você precisa da experiência que você ainda não tem. Independente do... Então você busca experiência, mas você precisa ter experiência para buscar E outra coisa,
Não teria. Ciclo vicioso. Não haveria um mercado de venda de diploma se diploma não fosse algo que é importante para as pessoas. Eu penso da seguinte forma, cara. Pelo menos a A maturidade. porta abriu sozinho ali, acho que tem Tá entrando na ventania aqui. Ô, diretor, faz o exorcismo aí. Já ficou frio. Tem uma igreja na esquina que deve estar ouvindo uma voz depois disso. Você pode, inclusive, experimentar o sado do exorcismo, você pode tirar o capeta da base da pancada. Eu já vi que fazendo isso aí. Cuidado com as declarações pra gente não ter o canal banido aqui da rede. Por quê? Só Deus que Nossa senhora! Ó, o que eu queria falar é o seguinte. Mais importante, você tem um nível fundamental, médio, superior. Pode ser um pré-requisito lá do CBO, que você deve ver isso na contabilidade, pessoal, mais o RH que deve olhar. Que é um pré-requisito para ocupar aquele cargo. Mas o que tange, quando você sobe os cargos, a diretoria está realmente interessada em uma única coisa: resultado. Se o cara tem ou não tem a formação, pouco importa. Se ele, com o que ele sabe fazer, ele consegue dar bons resultados, ele vai ter lugar em qualquer mercado. Engenharia, contabilidade, o que for. Se a empresa está dando lucro com base no que o cara está fazendo, ele é um bom funcionário. Se não tiver, tem que ser Eu acho descartado. essa questão um pouco... Capitalismo puro. Eu acho ela um pouco controvérsia pelo seguinte, concordo com você. Se você vai alcançar cargo de diretoria, e sinceramente eu acho que em mercados específicos, você vai precisar muito do seu conhecimento. Tem mercados que você só está ali para passar a caneta. E na sua área, por exemplo, isso é muito comum. Eles contratarem nego só para passar. Só para ser o responsável. Assinar e bom. Na hora que der merda, chama isso, a meu ver, eu não gosto dessa visão porque ela tira muito do desempenho do cara que está vendendo coisa na rua. Do cara que encontra o fornecedor, que pesquisa, que encontra o fornecedor, compra uma pipoca ali por 50 centavos, você consegue vender tranquilo a R$2. Eu admiro demais esse empreendedor, cara. Isso. Eu admiro. Esse cara é um empreendedor. E esse empreendimento que ele fez, ele não depende de um conhecimento avançado em questões técnicas, não. Ou seja, não depende de conhecimento técnico por si só. Depende do cara ter uma visão aberta por o que está acontecendo ao meu redor, como que eu posso lidar com essa realidade. E o cara que aprende isso, o cara que faz faculdade, dificilmente aprende isso, o cara que aprende sozinho na prática. Inclusive, falando do empreendedor, você aí que acha que o cara que está pedalando a bicicleta, entregando iFood e aqueles outros lá, eles não são empreendedores, tá? Eles estão sendo escravizados por um sistema de capitalismo onde o governo não intromete da maneira que deveria intrometer. Então, se você acha que eles são simplesmente empreendedores, você está sendo babaca. Calma, babaca. Vamos lá, vamos delimitar. Não, pera, vamos você delimitar. Bota no Partido Novo, igual esse cara. Você bota em João Amoedo. Calma. Você tocou no Partido Novo, nada mais é do que o Novo que agora está sendo babaca. Babaca. Você já viu esses caras descansando? Vou puxar a cueca, cara! Vou puxar a cueca! Não, pera, que eu tenho que explicar o negócio. Só encostei a mão aqui atrás do molhou short, você viu a foda, cara? Você falar que não é de forma nenhuma o empreendedorismo, não é. É uma declaração muito forte, porque eu concordo que é um pseudo-empreendedorismo. O que é pseudo não é, gente, pelo amor de Deus. Tudo bem. Não é porque eu sou assim, um pseudo-socialista. O cara tem a comodidade dele de ser, por exemplo, vamos colocar um motorista da Uber. Tem muitos aí que tem curso superior, que não tem, enfim. O cara, ele, só dele, colocar o carro dele à disposição, correr o risco, assumir a responsabilidade de colocar o carro na praça, ter o cliente, satisfazer o cliente, receber a grana e ser autônomo. É o truco. Já é o primeiro. Ele é autônomo sem a Uber? Não, pera. Não, sem a Uber não, mas com a Uber... Mas é o empregado, porra. Cara, eu vejo que é o primeiro princípio do empreendedor é aquilo ali. Sabe por que eu truco esse ponto de vista? Você não está empreendendo se todo o seu empreendimento depende de outro. Exatamente. Mas empreender, primeiro, você não corre risco, Alan de Uber. Ou você ganha, ou você não. Seu quê? Qual risco? Não tem risco? Não, o risco do trabalho. Não é o risco social. social. Quando você me fala de assalto, isso é o risco Quando a gente social. tá O risco do trabalho é o seguinte, cara. Quando a gente tá falando de empreendimento, eu tô falando de risco financeiro. Qual o risco financeiro que você tem trabalhando para Uber? Qual é? Eu vou listar para você vários agora, vamos lá. Para começar, para o cara ser um motorista da Uber, o mais básico que ele precisa ter é ter um carro.
A partir do momento que ele tem o carro e coloca na rua pra rodar... Mas isso aí é requisito. Não é requisito, porque é o que muito tem a nego que aluga o carro do outro só pra rodar. Não, que seja. Só por meios diferentes do que a compra. Que seja. Continua sendo requisito. Vamos parar um minutinho aqui pra gente voltar a falar da Uber, que tem um negócio apitando aí. Pera aí. Eu acredito que o cara da Uber e tudo mais, ele é um trabalhador, ele não é um empreendedor. Por quê? Se a Uber resolver falar, eu não vou pagar servidor mais, acabou com essa porra, não tem serviço mais. Cadê o seu serviço de empreendedor? Vamos lá. Se, porventura, o aplicativo vira e fala, acabou isso aí. O que o cara sabe fazer? Dirigir e levar as pessoas para um canto ou outro. Ele pode usufruir. Só um segundo. Tem um tiroteio rolando em periferia. Vou pular no chão. Não, deixa eu falar. Periferia de Belo Horizonte não é tão pacífica quanto as pessoas. Esse aí não é da Uber. Um tiroteio acaba de acontecer. Uma mãe chorou. Uma tia chorou. O homem chora. Não existe bala perdida. Existe bala que ainda não comprou. Pai de família chorou. O homem chora, a lágrima rola no canto do Talvez um filho chorou. Porque o pai a vida inteira foi só pensar que eu vou me dar bem, tirando em alguém ao invés de morrer, eu gosto de matar mais. Essa branca de merda. É rap, caralho. Porra, bicho, isso vai pra cenas cortadas. Porra, ressuscitou, cara. Caralho. Ressuscitou. Enfim, aí o aplicativo faliu. O aplicativo faliu. Só do cara se dispor a correr o risco de rodar na Uber, não venham falar comigo que não tem risco, porque tem risco pra caralho. Não, cara, quando eu falei de risco, eu tô falando de empreender, de risco financeiro. É o que mais tem, Thiago. Você sabe quanto que tira um Uber por dia? Se o cara rodar 10, 12 horas, loucamente ali, ele vai tirar na faixa dos R$250 de faturamento. Pode descontar desse valor dele aí uns R$70 de gasolina. Ele vai tirar 12 horas por dia na faixa de R$100. O risco que ele corre de zerar ou ficar negativo esses R$100 em um dia é muito alto. Ele pode tomar uma multa, ele pode bater o carro, ele pode atropelar alguém e ele pode pegar alguém que foda com o carro dele só numa viagem. O cara andando de Uber, assim, eu admiro demais. Porque o que acontece, pelo menos no meu ciclo social? As pessoas saem do mercado tradicional, veem na Uber uma oportunidade, ou em outros aplicativos, vão ali rodar, eles ficam do tempo de 2 anos e veem que eles estão tendo muito mais prejuízo do que lucro. Porque eles correram risco, eles pagaram o preço pra estar ali. Só pra deixar a ideia do foco. O cara que trabalha em Uber, o cara obviamente não trabalha. É igual você falou, você rodar de Uber quando você ganha grana à noite, então você tá correndo risco. Você tem o seguro do carro, você paga, você tem manutenção do carro, você tem que pagar mais cedo porque você tá rodando, você tem um monte de custo. O seguro que a Uber é obrigatório é passageiro. O ponto que a gente tá discutindo é empreender. Se o seu empreendimento ele depende puramente de... isso é uma visão minha. Se o seu empreendimento ele depende de um único serviço, que se esse serviço acabar, o seu empreendimento acabou, não é você que está se empreendendo. Você está aproveitando uma plataforma de empreendimento para você... Nada muda, por exemplo, de eu que sou um profissional da rede de hotelaria, se meu hotel falir, eu não posso mais prestar o serviço. Exato. Seria a mesma coisa que o Uber, onde o aplicativo. Isso. Você falou, inclusive, ele já sabe levar pessoas. Tá, mas é um aplicativo que junta essas pessoas, inclusive desconhecidas. Exato. E leva se ele essas perder pessoas a plataforma, perder o suporte, perder o sistema que ele usa, acabou. Ele vai ter que procurar outro. Então ele Vamos lembrar, diretor, joga o comecinho do vídeo. Eu não concordo que o cara seja um empreendedor, porque eu concordo que ele é um empregado. Ele é um... A gente falou. Não. Os vídeos estão aqui. É porque você falou pseudo-empreendedorismo. É um cara inicial. Falso empreendedorismo. Por isso eu não gosto de usar a palavra falso empreendedorismo. Simplesmente ele não tem problema. Só do cara se dispor a correr o risco de colocar um carro na rua e transportar gente que ele nunca viu na vida. Eu não entendo. Mas quando você fala que é um pseudo-empreendedor, você fala que é um falso empreendedor. É muito mais Vamos coerente. à etimologia. Coloca a etimologia da palavra pseudo, então. É muito mais coerente você falar que ele não é um empreendedor do que falar que é um falso empreendedor. Eu até me senti meio ofendido. Pseudo é um achismo não verdadeiro. Eu prefiro não ser um empreendedor. Mas eu não sou na verdade. Eu sei que tá chegando mais cerveja, vamos adicionar mais álcool nessa conversa, porque tá ficando muito legal. Eu entendi o que você porque eu sou o garçom oficial de hoje. Agora é o seguinte, 28 minutos, a galera já se cansou, estamos encerrando por aqui. Eu quero que você deixe a sua opinião no comentário. Não, eu acho que tem que dividir em 2 esse pra gente falar de Uber. Primeiro a gente falou sobre
O que a gente falou mesmo? Camisinha. Não, faculdades. Faculdades e o impacto social que a faculdade tem Caralho, a no gente fugiu indivíduo. do tema absurdo. Exatamente. terminando E depois a gente já começou a falar sobre empreendedorismo e se Uber é ou não. Então, assim, foram 2 vídeos em um só, é um tanto de bosta. Mais uma vez, vai demorar 10 minutos pra encerrar. Desculpa, a gente tá aprendendo, então a gente tá fugindo de pauta pra Pode caralho. dar o seu dislike, que o dislike também é Não fala isso não! Não. Aliás, Uma coisa interessante, a gente tá no 3º vídeo, até agora não pediu. Inscreva-se no canal, ative o sininho, siga a gente Eu no pedi Instagram. no primeiro vídeo, se os participantes do vídeo prestassem atenção, teria visto que eu tinha pedido. Eu lembro disso, não. se os participantes tivessem prestado atenção, a gente teria feito pauta. A gente vai virar meme, os caras que nunca Não tem encerram. pauta, o negócio aqui é nada sapiens. Se tivesse pauta, seria tudo sapiens. Então, Mas segura igual. aí, porque é só devaneio Então, e assim, vocês que acompanham o ritmo. Curta, ative o sininho. Ativa o Outra sininho. coisa, gente, você que viu o vídeo até o final, Parabéns. arruma alguma coisa pra você fazer dessa vida. Era melhor ter lido o livro. A gente pode fazer livros para se ler. Cara, Tem um do não Isaac tem Asimov pra te indicar sobre os Eternos. Isaac muito bom. Asimov, no dia que ele for para Isaac Asimov, o vídeo vai doer. Eu nem sei quem é esse cara. Cara, O que tá vendo Quê? aí? Ó, eu sei que meu pai assiste, minha mãe assiste, Nem sei. minha mãe não sabia que eu bebia, então... Pra mim, esse de Asimov é um russo idiota. Começou. Então vou emendar no próximo vídeo aqui fecha agora. esse vídeo. Não, vai só falar- vamos fazer a última... Cara, Uber. Asimov, fecha essa porra de vídeo Falando. agora. Você pode Foda-se, respeitar. informal de Asimov. Just one moment, please. Uber. Ó, É ó, ou não é igual. empreendedorismo? É o AJ. Deixa a sua opinião aí nos comentários.